Paris, França, 29 de julho de 1719. Capítulo 10. Ade descobriu o chocolate, mais difícil de arranjar do que o sal ou o champanhe ou a prata, e no entanto a marquesa guarda uma taça cheia de raspas negras e doces ao lado da cama. Ade pergunta-se, enquanto deixa derreter uma lasca na língua, se a mulher conta os pedaços todas as noites ou se só repara quando os dedos afloram o fundo vazio do recipiente. Não está em casa para lhe perguntar. Se estivesse, Ade não estaria esparramada em cima do seu edredom. Mas Ade e a dona da casa nunca se cruzaram. Com sorte, nunca se cruzarão. Afinal, o marquês e a esposa mantêm uma vida social bastante agitada, e nos últimos anos a casa da cidade dos dois se tornou um dos refúgios preferidos de Ade. Refúgio é a palavra certa para alguém que vive como um fantasma. 2 vezes por semana recebem amigos para jantar na casa da cidade e a cada 15 dias dão uma festa grandiosa e uma vez por mês, que cai nesta noite, atravessam toda a Paris em carruagem para jogar cartas com outras famílias da nobreza e não voltam até a manhã seguinte. A essa altura, os criados já se retiraram para os seus próprios aposentos para, sem dúvida, beber e apreciar a pequena dose de liberdade. Costumam alternar turnos, de modo que haja sempre uma única sentinela de vigília ao pé da escadaria, enquanto os outros desfrutam de um pouco de paz. Talvez joguem cartas também, ou talvez simplesmente aproveitem a tranquilidade de uma casa vazia. Ade coloca outro pedacinho de chocolate na língua e afunda de novo na cama da marquesa, na nuvem de penas macias. Tem certeza de que há mais almofadas ali do que em toda a cidade de Vignon, e cada uma é 2 vezes mais cheia. Ao que parece, os nobres são feitos de vidro, concebidos para se estilhaçarem se dispostos sobre uma superfície dura demais. Ade estende os braços como uma criança brincando de formar anjos na superfície da neve e suspira de prazer. Passou cerca de 1 hora inspecionando os vários vestidos da marquesa, mas não tem mãos suficientes para vestir nenhum deles, então colocou uma camisola de seda azul mais elegante do que qualquer outra roupa que já possuiu. O próprio vestido, de tom ferrugem com arremate em renda cor de creme, está abandonado sobre o divã, e quando ela olha para a peça, se lembra do vestido de noiva, largado na grama às margens do rio Sarthe, com o linho branco descamado como uma pele queimada. A recordação cola-se como uma teia de aranha. Ade puxa o vestido para junto de si, inspira o aroma de rosas na orla, fecha os olhos e imagina que aquela é a sua cama, a sua vida, e por alguns minutos é suficientemente agradável. Mas o quarto está muito quente, muito silencioso, e receia que, se demorar na cama, esta a possa engolir. Ou pior, poderia adormecer e ser acordada aos safanões pela dona da casa, e que doloroso seria, visto que o quarto fica no 2º andar. Demora 1 minuto completo para conseguir descer da cama, afundando as mãos e os joelhos no edredom conforme engatinha para a beirada, depois tomba desajeitadamente no tapete. Ela se equilibra em um balaústre de madeira, com galhos delicados entalhados no carvalho, e pensa nas árvores enquanto examina o aposento, decidindo o que fazer no tempo livre. Uma porta de vidro dá na varanda e outra de madeira no corredor. Uma cômoda, um divã, uma penteadeira encimada por um espelho polido. Ade se senta em uma banqueta acolchoada diante da penteadeira, e seus dedos dançam pelos frascos de perfume e potes de creme, pela pluma suave de uma esponja para aplicar pó e por uma tigela com presilhas de cabelos prateadas. Pega um punhado de grampos e começa a enrolar mechas do cabelo, prendendo as ondas para trás e para cima ao redor do rosto, sem nenhuma ideia do que está fazendo. Seu penteado atual é um amontoado de cachos que parece um ninho de pássaros. Pelo menos ela ainda não precisa usar uma daquelas perucas monstruosas e pulverizadas com pó branco que parecem torres de merengue e que vão entrar na moda daqui a uns 50 anos. O seu ninho de cachos está pronto, mas precisa de um toque final. Ade pega um pente de madrepérola no formato de uma pena e desliza os dentes por entre as mechas logo atrás da orelha. É estranho como pequenos detalhes fazem toda a diferença.
Sentada no banco acolchoado, cercada de luxo, vestida com seda azul emprestada e com os cabelos presos em cachos no alto da cabeça, Adi podia quase se esquecer de si mesma, podia quase ser outra pessoa. Uma jovem cortesã, a dona da casa, movendo-se livremente pelo mundo com o amparo de sua reputação. Somente as sardas nas suas bochechas se destacam, um lembrete de quem Adi foi, é e sempre vai ser. Mas as sardas podem ser facilmente cobertas. Ela pega o recipiente de pó de arroz e já está levando a esponja macia ao rosto quando uma brisa suave agita o ar, trazendo não o aroma de Paris, mas o dos campos abertos, e uma voz grave murmura: preferia ver nuvens a tapar as estrelas. O olhar de Adi incide no espelho e no reflexo do quarto atrás dela. As portas para a varanda estão ainda fechadas, mas o quarto já não está vazio. A sombra está encostada à parede com todo o ar à vontade de quem ali está já há algum tempo. Não está surpresa por o ver. Tem aparecido ano após ano, mas fica perturbada, ficará sempre perturbada. Olá, Adeline, diz a sombra, e embora esteja do outro lado do quarto, as palavras afloram-lhe como folhas contra a pele. Advira-se sentada no banco, com as mãos livres a subir pelo decote aberto do vestido. Vá embora. Ele estala a língua. Depois de um ano separados, isso é tudo que você tem a me dizer? Não. O que mais, então? Não. Essa é a minha resposta para a sua pergunta. O único motivo de você estar aqui. Veio me perguntar se eu vou me render e a resposta é não. O sorriso dele ondula e se transforma. O cavalheiro desaparece, ressurge o lobo. Minha Adeline, você afiou as garras? Eu não sou sua. Ela vislumbra presas de alerta e em seguida o lobo recua, fingindo ser um homem de novo enquanto avança em direção à luz. Mesmo assim, as sombras permanecem, borrando os contornos dele até que se percam na escuridão. Eu lhe concedi a imortalidade, e você desperdiça suas noites comendo bombons na cama de outra pessoa. Eu esperava mais. E mesmo assim me condenou a ter menos que isso. Veio para se gabar? Ele desliza a mão ao longo do balaústre, traçando os galhos com os dedos. Tanto veneno logo no dia do nosso aniversário? Quando eu vim só para lhe oferecer um jantar. Não estou vendo nenhuma comida e não quero a sua companhia. Ele se move como fumaça. Em um segundo está do outro lado do quarto, no seguinte ao seu lado. Eu não desdenharia de mim tão rápido se fosse você, diz, tocando de leve o pente de madrepérolas nos seus cabelos com um dedo comprido. Sou a única companhia que você vai ter daqui para frente. Antes que ela possa se afastar, o ar volta a ficar vazio e ele está do outro lado do aposento de novo, com a mão pousada sobre o pendão ao lado da porta. Pare, diz ela, ficando de pé em um salto, mas é tarde demais. Ele puxa o pendão e, um instante depois, o sino badala quebrando o silêncio da casa. Maldito! Sibila, enquanto ouve passos ressoando na escadaria. Adi já está se virando para pegar seu vestido, para agarrar o que puder antes de fugir, mas a escuridão segura o seu braço. Ele a força a ficar ao seu lado como uma criança desobediente enquanto uma criada abre a porta. Ela devia ficar espantada ao deparar com eles, os dois estranhos na casa do seu patrão, mas não há o menor sinal de choque em seu rosto, nenhuma surpresa, raiva ou medo, nada, somente uma expressão vazia, uma calma característica dos sonhadores e dos perdidos. A criada fica parada, com a cabeça baixa e as mãos entrelaçadas, à espera de ordens, e Adi se dá conta, com horror e alívio crescentes, de que a mulher está enfeitiçada. Vamos jantar no salão esta noite, diz a escuridão, como se a casa pertencesse a eles. Há um timbre novo na sua voz, um revestimento, como pequenas teias de aranha cobrindo uma pedra. Ela reverbera no ar, se avoluma ao redor da criada, e Adi pode senti-la deslizando sobre a pele, mesmo sem permanecer. Sim, senhor, responde a criada, com uma reverência curta. Ela se vira para guiá-los escada abaixo, e a escuridão olha para Adi e sorri. Venha, diz com os olhos, agora em um tom de esmeralda cheio de uma satisfação arrogante. Ouvi dizer que o cozinheiro do Marquês é um dos melhores em Paris.
Ele oferece o braço, mas Adi não aceita. Você não espera mesmo que eu vá jantar com você? Ele ergue o queixo. Você desperdiçaria uma refeição dessas só porque eu estou sentado à mesa? Acho que o seu estômago fala mais alto que o seu orgulho. Mas fique à vontade, minha querida. Fique no seu quarto emprestado e se entupa de doces roubados. Vou jantar sem você. Com isso, ele se afasta a passos largos, e ela fica dividida entre o ímpeto de bater a porta atrás dele e a aceitação de que a sua noite foi estragada. Não importa se jantar com a escuridão ou não, de que mesmo que fique no quarto, sua mente vai descer as escadas para comer. Sendo assim, ela vai. Daqui a 7 anos, Adi vai assistir a uma peça de marionetes encenada em uma praça de Paris. Uma carroça com uma cortina e um homem atrás com as mãos erguidas para sustentar no alto os bonecos de madeira, cujos braços e pernas dançam para cima e para baixo nos cordões de barbante. E então ela vai se lembrar desta noite, do jantar. Os criados da casa se movem ao redor como se estivessem sendo manipulados por cordões, fluidos e silenciosos, cada gesto feito com a mesma lentidão sonolenta. As cadeiras são puxadas para trás, as toalhas alisadas, as garrafas de champanhe abertas e a bebida servida em taças de cristal. Mas a comida fica pronta rápido demais. A entrada chega antes que as taças estejam cheias. Seja lá qual for o feitiço que a escuridão lançou sobre os criados da casa, começou antes que ele entrasse no quarto roubado de Adi, antes que tocasse o sino, chamasse a criada e intimasse a garota a jantar com ele. A sombra deveria parecer deslocada no cômodo ornamentado. Afinal, é um selvagem, um deus noturno da floresta, um demônio vinculado à escuridão. Mas mesmo assim, está sentado com a postura e a elegância de um nobre que saboreia seu jantar. Adi toca os talheres de prata, o adorno dourado dos pratos. Eu deveria ficar impressionada? A escuridão olha para ela do outro lado da mesa. E não está? Pergunta, enquanto os criados fazem uma reverência e recuam para perto da parede. A verdade é que Adi está assustada, perturbada com a demonstração. Conhece o poder dele, ou pelo menos achava que conhecia. Mas fazer um pacto é uma coisa, testemunhar tamanho controle é bem diferente. O que ele poderia forçá-los a fazer? Até que ponto seria capaz de fazê-los chegar? Será que é tão fácil quanto puxar os cordões de marionetes? A entrada é disposta diante dela, uma sopa cremosa laranja claro como a aurora. Tem um cheiro delicioso e o champanhe borbulha na taça, mas ela não se permite tocar nenhum dos dois. A escuridão percebe a cautela estampada no seu rosto. Ora, Adeline, eu não pertenço ao mundo das fadas. Não vim aqui para te pegar em uma armadilha usando comida e bebida. E mesmo assim tudo parece ter um preço. Ele suspira e seus olhos brilham com um tom mais pálido de verde. Como quiser, diz, pegando a taça e bebendo com vontade. Depois de um longo momento, Adi desiste e leva a taça de cristal aos lábios, bebendo o primeiro gole de champanhe. O gosto é diferente de tudo o que ela já provou. Milhares de bolinhas delicadas percorrem sua língua, doces e intensas, e ela se derreteria de prazer se estivesse em qualquer outra mesa, com qualquer outro homem, em qualquer outra noite. Em vez de saborear cada gole, esvazia a taça de uma vez só, e quando a pousa de volta sobre a mesa, sua cabeça está um pouco tonta e o criado já está postado ao seu lado servindo outra taça. A escuridão bebe devagar e observa enquanto ela come, sem dizer uma palavra. O silêncio no aposento se torna opressivo, mas Adi não o quebra. Pelo contrário, se concentra primeiro na sopa, depois no peixe e então em um bife envolto em massa folhada. Faz meses, na verdade faz anos que não come assim, e ela se sente satisfeita de um modo que vai além do seu estômago. Conforme termina a refeição, estuda o homem, que não é homem coisa nenhuma, do outro lado da mesa, a maneira como as sombras se debruçam atrás dele. Nunca passaram tanto tempo juntos. Até esta noite houve apenas aqueles míseros instantes na floresta, alguns minutos em um quarto fajuto e meia hora de caminhada ao longo do rio Sena. Mas agora, pela primeira vez, ele não paira atrás dela como uma sombra, não permanece como um fantasma no canto do seu campo de visão.
Agora ele se senta à sua frente, completamente à mostra, e embora Adi conheça os detalhes estáticos do seu rosto, já que os desenhou centenas de vezes, não consegue evitar examiná-los em movimento, e ele permite. Não há nenhum traço de timidez no seu comportamento. Na verdade, ele parece apreciar a atenção dela. Enquanto corta a comida com a faca e leva um pedaço de carne aos lábios, ele ergue as sobrancelhas escuras e repuxa o canto da boca. É menos um homem que uma coleção de feições desenhadas por uma mão meticulosa. Com o passar do tempo, isso vai mudar. Ele vai se inflar, se expandir para preencher as lacunas entre as linhas do seu desenho, arrancando a imagem de Adi até que a garota não consiga nem sequer imaginar que os traços um dia pertenceram a ela. Mas, por enquanto, a única feição que pertence a ele, por completo, são os olhos. Adi os imaginou centenas de vezes, e eles eram sempre verdes, mas nos seus sonhos tinham somente uma tonalidade, o verde intenso das folhas de verão. Os olhos dele são diferentes, surpreendentes, inconstantes. A menor mudança no seu humor, no seu temperamento é refletida neles, e só neles. Adi vai levar anos para aprender a linguagem daqueles olhos, para saber que o divertimento dá a eles o tom das eras durante o verão, enquanto a irritação os deixa com a cor pálida de uma maçã verde, e o prazer os escurece até ficarem do tom quase preto da floresta à noite, com apenas os contornos das írises ainda perceptivelmente verdes. Esta noite, seus olhos estão da cor escorregadia das algas presas nas correntezas de um riacho. Ao fim do jantar, vão adotar um tom completamente diferente. Há uma certa languidez na sua postura. Ele está distraído, com um dos cotovelos apoiado sobre a toalha de mesa e a cabeça ligeiramente inclinada, como se estivesse ouvindo um som distante, enquanto os dedos elegantes contornam a linha do queixo como se ele estivesse entretido com a própria forma. Antes que se dê conta, Adi quebra o silêncio mais uma vez. Qual é o seu nome? Ele desvia os olhos do aposento e volta a atenção para ela. Porque eu deveria ter um nome? Todas as coisas têm um nome. Nomes têm propósito. Nomes têm poder. Ela inclina a própria taça na direção dele. Você sabe disso, ou não teria roubado o meu. Um sorriso repuxa o canto da boca dele, lupino, divertido. Se for verdade que os nomes têm poder, por que eu lhe diria o meu? Porque eu preciso te chamar de alguma coisa quando estiver falando com você, e também na minha cabeça quando eu estiver sozinha. Por enquanto, só uso xingamentos. A escuridão não parece se importar. Você pode me chamar do que quiser, não faz a menor diferença. Qual era o nome do estranho no seu diário? O homem que você usou como inspiração para minha forma? Você o usou como inspiração para zombar de mim, e eu preferiria que você assumisse outra forma. Você enxerga a violência em tudo que eu faço? Pondera ele, passando o polegar na beira da taça. Eu assumi esta forma para agradar a você, para deixá-la mais à vontade. A raiva toma conta de Adi. Você estragou a única coisa que me restava. Que tristeza saber que você só tinha sonhos. Ela resiste ao impulso de atirar a taça de cristal nele, sabendo que não vai adiantar de nada. Em vez disso, olha para o criado encostado na parede e estende a taça para que ele a encha. Mas o criado não se move. Nenhum deles se move. Estão atados à vontade da sombra, não à dela. Então Adi se levanta e pega a garrafa ela mesma. Qual era o nome do seu estranho? Ela volta para a cadeira, enche a taça e se concentra nas milhares de bolinhas cintilantes que se elevam através do cristal. Ele não tinha um nome. Mas é óbvio que é mentira, e a escuridão a olha como se soubesse. A verdade é que ela havia experimentado vários nomes ao longo dos anos. Michel, Jean, Nicolas, Henri, Vincent, mas nenhum tinha parecido adequado. Então, certa noite, lá estava ele, bem na ponta da sua língua, quando Adi estava encolhida na cama, pensando no estranho ao seu lado, com os dedos compridos nos seus cabelos. O nome saiu dos seus lábios, simples como um suspiro, natural como o ar. Luc. Na cabeça dela, era diminutivo de Lucien. Mas agora, sentada diante da sombra, da charada, a ironia é como uma bebida quente demais, uma brasa ardendo no seu peito.
Luke, de Lúcifer. As palavras ecoam dentro dela, como se fossem carregadas por uma brisa. Eu sou o diabo ou a escuridão? E Ad não sabe dizer, nem nunca vai saber, mas o nome está arruinado. Que fique com ele. Luke, murmura ela. A sombra sorri, uma imitação cruel e deslumbrante de alegria, e ergue a taça como se fosse propor um brinde. Então, que seja Luke. Ad volta a esvaziar a taça em um gole só, agarrando-se à embriaguez que a bebida proporciona. Os efeitos não vão durar muito, é óbvio, e ela pode sentir os sentidos revidando a cada taça vazia, mas segue em frente, determinada a derrotá-los, pelo menos por um tempo. Eu te odeio. Ah, Adeline, diz ele, pousando a taça sobre a mesa. Onde você estaria sem mim? Conforme fala, gira a haste de cristal entre os dedos e no reflexo facetado, ela vê outra vida, a sua vida, mas diferente. Uma versão em que não fugiu para a floresta enquanto o sol se punha e as pessoas se reuniam para o casamento, em que não evocou a escuridão para que a libertasse. No cristal, vê a si mesma, a Adeline do passado, a pessoa que poderia ter se tornado, com os filhos de Roger ao seu lado e um bebê recém-nascido apoiado nos quadris, seu próprio rosto pálido pela exaustão. Há de ver a si mesma deitada ao lado dele na cama, com o espaço frio entre os dois corpos. Vê a si mesma curvada sobre a lareira como a sua mãe sempre fazia, com as mesmas rugas na testa e os dedos doloridos de remendar roupas, latejando demais para conseguir segurar os velhos lápis de desenho. Vê a si mesma definhando na videira da vida e dando os mesmos passos que qualquer um em Vignon daria, percorrendo o mesmo caminho curto do berço ao túmulo, com a pequena capela à espera, imóvel e cinzenta como uma lápide. Há de ver tudo isso e fica agradecida por ele não perguntar se ela voltaria atrás, se trocaria sua vida atual por aquela, porque, apesar de todo o sofrimento e a insanidade, da perda, da fome e da dor, ela ainda sente repulsa da imagem refletida na taça. A refeição acabou e os criados da casa continuam postados na penumbra, aguardando as ordens do seu mestre. Embora estejam de cabeça baixa e o rosto impassível, ela não pode deixar de pensar neles como reféns. Eu gostaria que você os dispensasse. Seus desejos acabaram, replica a sombra. Mas Ad faz contato visual e sustenta o olhar. Agora que ele tem um nome, fica mais fácil imaginá-lo como um homem, e homens podem ser desafiados. Depois de um momento, a escuridão solta um suspiro e se vira para o criado mais próximo. Pede que abra uma garrafa de champanhe para os criados e que estão dispensados. Então eles ficam a sós, e o aposento parece menor do que antes. Pronto, diz Luke. Quando o Marquês e a esposa voltarem para casa e encontrarem os criados bêbados, eles vão ser repreendidos por isso. E eu fico me perguntando quem vai levar a culpa pelos chocolates comidos no quarto da madame ou pela camisola de seda azul. Acha que ninguém sofre as consequências quando você rouba alguma coisa? Ad se impertiga, com o rubor tomando conta do seu rosto. Você não me deu escolha. Eu dei o que você me pediu, Adeline. Tempo infindável, uma vida sem restrições. Você me condenou a ser esquecida. Você me pediu para ser livre. Não há liberdade maior que essa. Você pode andar pelo mundo desimpedida, livre, sem amarras. Pare de fingir que o que você fez foi um ato de gentileza e não de crueldade. Eu fiz um pacto com você. Ele bate a mão na mesa com força ao dizer essas palavras, com a irritação lançando um brilho amarelado em seus olhos, fugaz como um relâmpago. Você veio até mim, rogou, implorou. Você escolheu as palavras, eu escolhi os termos. Não há como voltar. Mas se você já se cansou de seguir em frente, é só me dizer. E o ódio volta a tomar conta dela, mais uma vez. É muito mais fácil se agarrar a esse sentimento. Você cometeu um erro ao me amaldiçoar. Ela está se soltando e não sabe se é por causa do champanhe ou só pela duração do encontro, pela adaptação que vem com o tempo, como um corpo que se acostuma a um banho quente demais. Se pelo menos você tivesse me dado o que pedi, eu me esgotaria com o tempo, ficaria cansada da vida e nós dois íamos sair ganhando. Mas agora não importa o quanto eu fique exausta, nunca vou entregar minha alma a você. Você é uma criaturinha teimosa, mas até mesmo as rochas se desgastam até virar pó. Ad se endireita na cadeira.
Você acha que é um gato brincando com a presa, mas eu não sou um rato e não vou virar sua refeição. Eu espero que não, ele abre os braços. Faz muito tempo que não tem um desafio. Um jogo. Para ele é tudo um jogo. Você me subestima. É mesmo? A sombra ergue uma sobrancelha escura enquanto beberica o champanhe. Acho que o tempo vai dizer. Vai, concorda Adi, levantando a própria taça. Vai mesmo. Esta noite, Luke lhe deu um presente, embora ela duvide que ele saiba disso. O tempo não tem rosto, não tem forma, nada contra o que lutar. Mas com o sorriso zombeteiro e as palavras jocosas, a escuridão lhe deu a única coisa de que ela realmente precisava: um inimigo. É aqui que as linhas de combate são traçadas. O primeiro tiro pode até ter sido dado em Vignon, quando ele roubou a vida de Adi, junto com sua alma. Mas este é o começo da guerra. Nova York, 13 de março de 2014. Capítulo 11. Ela segue Henry até o bar lotado e barulhento demais. Todos os bares do Brooklyn são como este. Há pouco espaço para muitos corpos e aparentemente o Merchant não é uma exceção, nem mesmo em uma quinta-feira. Adi e Henry estão espremidos em um pátio estreito nos fundos, apertados um contra o outro debaixo de um toldo, mas ela ainda assim precisa se aproximar para ouvir a voz dele em meio à algazarra. De onde você é? Começa ela. Do norte do estado, Newburgh. E você? Vignon-sur-Sarthe, responde. As palavras latejam um pouco na sua garganta. Da França? Você não tem sotaque. Eu já morei em muitos lugares. Dividem uma porção de batata frita e 2 cervejas na promoção porque, de acordo com ele, o emprego na livraria não paga muito bem. Adi gostaria de voltar para dentro do bar e descolar uns drinks de verdade, mas já mentiu sobre ter perdido a carteira e prefere não bancar mais a esperta, não depois do que aconteceu com a Odisseia. Além disso, está com medo. Medo de deixá-lo se afastar, medo de perdê-lo de vista. Seja lá o que for, uma anormalidade, um erro, um lindo sonho ou um golpe de sorte impossível, Adi tem medo de deixar que escape, que ele escape. Um passo em falso e ela vai acordar. Um passo em falso e o fio vai se partir. A maldição vai voltar a seu curso natural e tudo vai acabar. Henry vai embora e ela vai ficar sozinha de novo. Adi se força a voltar para o presente, a aproveitar o agora. Não pode durar muito tempo, mas, neste exato momento... No que você está pensando? Pergunta ele acima do barulho da multidão. Ela sorri. Que mal posso esperar o início do verão? Não é mentira. A primavera foi longa e úmida, e ela está cansada de sentir frio. O verão implica em dias quentes e noites em que a luz permanece mais tempo no céu. O verão implica em mais um ano de vida, mais um ano sem... Se você pudesse ter qualquer coisa, o que ia querer? Interrompe Henry. Ele a estuda, estreitando os olhos como se ela fosse um livro, e não uma pessoa. Algo a ser lido. Adi o encara de volta como se ele fosse um fantasma, um milagre, algo impossível. Isto, pensa. Mas ergue o copo vazio e diz, mais uma cerveja. Capítulo 12. Adi consegue se lembrar de cada segundo da sua vida, mas hoje à noite, com Henry, os momentos parecem se misturar. O tempo escorre por entre os seus dedos enquanto pulam de bar em bar. O happy hour dá lugar ao jantar e depois à saideira, e toda vez que atingem o ponto em que a noite chega a uma encruzilhada e um dos caminhos leva cada um para o seu lado e o outro segue adiante, eles escolhem a segunda opção. Continuam juntos, um esperando que o outro diga já está ficando tarde, ou melhor ir para casa, ou te vejo por aí. Há uma espécie de pacto implícito entre os dois, uma relutância em interromper seja lá o que estiver acontecendo, e ela sabe por que tem medo de partir o fio, mas se pergunta qual é o motivo de Henry continuar. Fica imaginando qual é o motivo da solidão que vê nos olhos dele. Fica imaginando por que os garçons, bartenders e outros clientes o olham daquele jeito, com um carinho que ele parece não notar. Logo é quase meia-noite e os dois estão comendo pizza barata e caminhando lado a lado na primeira noite de calor da primavera, enquanto as nuvens se estendem no céu, baixas e iluminadas pelo luar. Ela ergue os olhos. Henry a imita.
e por um momento, só um momento, ele parece intolerável e esmagadoramente triste. Sinto falta das estrelas, diz o rapaz. Eu também, concorda Adi, e ele baixa o olhar para ela e sorri. Quem é você? Seus olhos ficam vidrados e ele diz quem, quase como se quisesse dizer como. É menos uma pergunta literal e mais uma pergunta sobre como ela está aqui. E Adi gostaria de fazer a mesma pergunta ao rapaz, mas tem um bom motivo enquanto ele só está um pouco bêbado. E é alguém perfeitamente normal, só que ele não pode ser normal, porque as pessoas normais não se lembram dela. Chegam ao metrô, Henry para de andar. Vou ficar por aqui. Ele solta a sua mão, e o velho medo de sempre, o medo dos términos, dos encontros que se transformam em nada, dos momentos não registrados por escrito e das memórias apagadas tomam conta dela. Ela não quer que a noite termine, não quer quebrar o feitiço. Não. Eu quero te ver de novo, diz Henry. A esperança inunda tanto o seu peito que chega a doer. Adi já ouviu essas palavras centenas de vezes, mas pela primeira vez elas parecem verdadeiras, possíveis. Eu também quero que você me veja de novo. Henry sorri, o tipo de sorriso que ocupa todo um rosto. Ele tira o celular do bolso e Adi sente uma pontada no coração. Diz que seu telefone está quebrado, quando a verdade é que nunca precisou de um. Mesmo que tivesse alguém para quem ligar, não poderia. Seus dedos deslizariam sobre a tela sem deixar rastros. Também não tem e-mail, nenhum jeito de mandar uma mensagem de qualquer tipo, graças à parte de sua maldição que diz que ela não deverá jamais escrever. Não sabia que dava para viver sem um celular hoje em dia. Eu sou antiquada, replica a garota. Ele se oferece para passar na casa dela no dia seguinte. Onde Adi mora? E parece que o universo está tirando um sarro da cara dela. Estou ficando na casa de uns amigos enquanto eles estão fora da cidade. Que tal se eu te encontrar no sebo? Henry assente. Pode ser no sebo, então, concorda o rapaz, dando um passo para trás. Sábado? Sábado. Vê se não some. Há de dar uma risada, um som curto e entrecortado, e logo Henry está se afastando. Assim que ele põe o pé no primeiro degrau, o pânico toma conta dela. Espera! Grita, chamando-o de volta. Eu tenho que te contar uma coisa. Ah, caramba! Resmunga Henry. Você está saindo com alguém? O anel arde no bolso dela. Não! Você trabalha na CIA e vai partir numa missão secreta amanhã. Há de rir. Não! Você... O meu nome verdadeiro não é Eve. Ele recua, confuso. Certo. Ela não sabe se vai conseguir pronunciar o nome, se a maldição vai deixar, mas tem que tentar. Eu não te disse o meu nome verdadeiro porque... é complicado. Mas gosto de você e quero que você saiba, que fique sabendo por mim. Henry se impertiga, recuperando a sobriedade. Tudo bem, e qual é? O som fica preso na sua garganta, só por um segundo, impedido pela rigidez de um músculo que não é usado há muito tempo, uma engrenagem enferrujada, e em seguida ele se liberta. Adi! Ela engole em seco. Meu nome é Adi. O nome paira no ar entre eles. Henry sorri. Tudo bem. Boa noite, Adi. Simples assim, 2 sílabas saindo da sua língua. E é o melhor som que ela já ouviu na vida. Adi tem vontade de se atirar nos braços dele, de ouvir o seu nome mais uma vez, e outra e mais outra. A palavra impossível enchendo o seu peito como o ar, fazendo com que ela se sinta sólida, real. Boa noite, Henry, diz Adi, acenando para que o rapaz se vire e vá embora, porque acha que não é capaz de se afastar dele por vontade própria. Ela fica parada, fincada no topo da escadaria do metrô até que ele suma de vista. Prende a respiração e espera sentir o fio arrebentar, o mundo voltar ao normal. Espera pelo medo, pela perda e pela certeza de que tudo não passou de um golpe de sorte, de um erro cósmico, de que agora acabou e nunca mais vai acontecer de novo. Mas não sente nada disso, só sente alegria e esperança. O salto das suas botas marca o ritmo enquanto avança pela rua, e mesmo depois de todos esses anos, ela meio que espera ouvir um segundo par de sapatos a acompanhando. Espera ouvir a névoa reverberante da voz dele, suave, doce e zombeteira. Mas não há nenhuma sombra ao seu lado, não hoje.
A noite está tranquila e ela está sozinha, mas desta vez não se sente solitária. Boa noite, Ade, disse Henry, e ela não pode deixar de se perguntar se ele quebrou o feitiço de alguma maneira. Sorri e sussurra para si mesma. Boa noite, Mas a maldição aperta a sua garganta e o nome fica entalado como sempre. Mesmo assim, boa noite, Ade. Por 300 anos ela vem testando os limites do pacto. Encontrou pontos falhos e lugares onde as grades sutilmente cedem e se encurvam, mas nunca havia achado uma saída. Mesmo assim, de alguma maneira impossível, Henry encontrou uma entrada. De alguma maneira ele se lembra dela. Como? Como? A pergunta ecoa com as batidas abafadas do seu coração. Mas neste momento, Ade não se importa. Neste momento, ela se apega ao som do seu nome verdadeiro, na boca de outra pessoa. E isso basta. Paris, França, 29 de julho de 1720. Capítulo 13. O palco está montado e os lugares apostos. Ade alisa a toalha de linho na mesa, dispõe os pratos de porcelana e os copos, não de cristal, mas ainda assim de vidro, e tira o jantar da cesta. Não é uma refeição de 5 pratos, servida por mãos enfeitiçadas, mas os alimentos são frescos e variados. Um pedaço de pão ainda quente, uma fatia de queijo, uma terrine de carne suína, uma garrafa de vinho tinto. Está orgulhosa da coleção, e mais orgulhosa ainda pelo fato de que ela não precisou de magia, exceto pela maldição para conseguir tudo isso. Não pôde simplesmente desviar o olhar, pronunciar uma palavra e desejar que a comida surgisse diante dela. Não é só a mesa, é o aposento. Não é um quarto roubado, não é uma choupana caindo aos pedaços, mas um lugar para chamar de seu, pelo menos por enquanto. Ela levou 2 meses para encontrá-lo e 15 dias para consertar tudo, mas valeu a pena. Visto de fora, não parece grande coisa, janelas quebradas e tábuas de madeira retorcida. E é verdade que o andar de baixo está abandonado, servindo de lar apenas para os roedores e os gatos de rua que surgem às vezes. E durante o inverno, entulhado de corpos que procuram qualquer tipo de abrigo. Mas agora é o auge do verão, os desamparados tomaram as ruas de Paris, e Ade reivindicou o andar de cima para si. Tapou a escadaria com tábuas e criou uma entrada por uma janela ali em cima, como uma criança num forte de madeira. É uma entrada nada convencional, mas vale a pena pelo quarto do outro lado, onde ela ajeitou um lar para si. Uma cama cheia de cobertores, um baú repleto de roupas roubadas, um parapeito da janela está abarrotado de quinquilharias feitas de vidro, de porcelana e de ossos, reunidas e agrupadas como uma fileira de pássaros improvisados. No meio do quarto estreito, há 2 cadeiras dispostas em frente a uma mesa, coberta por uma toalha clara de linho, cujo centro está ocupado por um arranjo de flores colhidas durante a noite em um jardim da nobreza e contrabandeadas nas dobras de suas saias. Ade sabe que nada disso vai durar muito tempo. Nunca dura. Uma brisa vai dar um jeito de roubar os adornos da cornija, vai haver um incêndio ou uma inundação, o piso vai ceder, ou o lar secreto vai ser encontrado e reivindicado por outra pessoa. Mas ela colecionou as peças ao longo do último mês, juntou e arrumou cada uma delas para construir um simulacro de vida. E para ser sincera, não fez só para si mesma, fez para a escuridão, para Luc. Ou melhor, fez isso apesar dele, para provar que está vivendo a sua vida, que é livre, que não vai deixá-lo exercer nenhuma influência sobre suas decisões, não vai conceder nenhuma oportunidade a Luc de fazer pouco caso dela com atos de caridade. Ele venceu a primeira partida, mas Ade vai ganhar a segunda. Por isso ela construiu um lar e o preparou para receber visitas, prendeu os cabelos no alto da cabeça e se vestiu com uma seda castanha avermelhada, da cor de folhas no outono, e até mesmo se apertou dentro de um espartilho, apesar da aversão à armação de ossos. Teve um ano inteiro para planejar, para elaborar a impressão que quer passar e, enquanto organiza os últimos detalhes no quarto, Ade ensaia na sua cabeça a luta que vai se desenrolar, afiando as armas que vai usar no próximo diálogo. Imagina os golpes dele e as suas próprias defesas, o modo como os olhos de Luc vão assumir um tom mais claro ou mais escuro ao longo da conversa. Você afiou as garras? Dissera ele.
E Ad vai mostrar o quanto se tornaram cortantes. O sol já se pôs, e agora só resta esperar. Depois de 1 hora, seu estômago ronca de fome enquanto o pão esfria no embrulho de pano. Mas ela não se permite comer. Em vez disso, debruça-se na janela e observa a cidade, as luzes fugidias das lamparinas se acendendo. E ele não chega. Hade se serve de uma taça de vinho e anda de um lado para o outro, enquanto as velas roubadas gotejam, a cera se acumula na toalha da mesa e o céu se torna mais escuro. Primeiro é muito tarde da noite, depois muito cedo da madrugada, e mesmo assim ele não chega. As velas se consomem e apagam, e Hade fica sentada no escuro conforme a certeza a atinge. A noite acabou. Os primeiros vestígios de luz do dia estão surgindo no céu e já é amanhã. O aniversário passou. 5 anos se transformaram em 6 sem a presença de Luke, sem o seu rosto, sem que ele lhe perguntasse se ela não aguentava mais. E a vida continua porque é injusta, é traiçoeira, é errada. Ele deveria ter vindo. Essa era a natureza da dança dos dois. Ela não o queria ali, nunca quis, mas esperava a sua presença. Ele a fez esperar por isso. Luke lhe deu um único umbral em que se equilibrar, um precipício estreito de esperança, porque ele é uma coisa abominável, mas uma coisa abominável ainda é alguma coisa, a única que Hade possui, e é óbvio que esse é o motivo. Essa é a razão para a taça vazia, o prato limpo e a cadeira sem uso. Hade olha pela janela e se lembra do olhar de Luke quando o brindaram, da curva dos seus lábios ao declararem guerra, e se dá conta do quanto é tola, do quão facilmente mordeu a isca. E de repente a cena parece medonha e patética, e Hade não consegue nem sequer olhar ao redor, não consegue respirar dentro da seda vermelha. Dá um puxão nos cordões do espartilho, tira os grampos do cabelo, se livra do confinamento do vestido, varre com os braços os pratos para o chão e atira a garrafa vazia contra a parede. O vidro corta sua mão e a dor é aguda e real. O escaldar repentino de uma queimadura que não deixa cicatrizes, mas ela não se importa. Em uma questão de segundos, os cortes já vão estar fechados e as taças e a garrafa inteiras. Houve uma época em que achava que a incapacidade de quebrar as coisas era uma bênção, mas agora sente que a impotência é enlouquecedora. Hade destrói tudo, só para ver os objetos se estilhaçarem, zombarem dela e voltarem a estar intactos como no início da peça. Então ela grita. A raiva irrompe no seu interior, quente e brilhante. Raiva de Luke e de si mesma, mas que logo dá lugar ao medo, ao sofrimento e ao terror, porque ela vai ter que enfrentar mais 1 ano sozinha, 1 ano sem ouvir o seu nome, sem ver a sua imagem refletida nos olhos de outra pessoa, sem uma noite de trégua da maldição, 1 ano ou 5 ou 10. E então Hade se dá conta do quanto se agarrava àquilo, a promessa da presença dele, porque sem isso ela está caindo aos pedaços. Hade desaba no chão em meio aos destroços da noite solitária. Vão se passar anos antes que veja o mar, com as ondas se chocando contra os rochedos pontiagudos e cobertos de neve. Mas nesse momento vai se lembrar das palavras ferinas de Luke. Até mesmo as rochas se desgastam até virar pó. Hade adormece assim que o dia nasce, mas o sono é agitado, breve e cheio de pesadelos. E quando ela acorda e vê o sol alto sobre Paris, não consegue reunir forças para se levantar da cama. Dorme o dia inteiro e metade da noite seguinte, e ao acordar de novo percebe que a parte que se despencou dentro dela se recompôs, como um osso quebrado em vários lugares, que fica mais resistente depois de uma fratura. Chega, diz a si mesma ficando de pé. Chega, repete, banqueteando-se com o pão dormido e o queijo derretido pelo calor. Chega. Sem dúvida, vai haver outras noites sombrias, outras manhãs miseráveis, e a sua determinação sempre vai esmorecer um pouco à medida que os dias ficam mais longos. O aniversário se aproxima e a esperança traiçoeira sopra sobre ela como uma rajada de ar. Mas a tristeza diminuiu e foi substituída por uma fúria teimosa, e ela decide alimentá-la. Decide proteger e nutrir a chama, até que seja preciso muito mais que um simples sopro para extingui-la. Nova York, 13 de março de 2014. Capítulo 14. Henry Strauss
Volta a pé para casa, saindo em meio à escuridão. Ade, pensa, saboreando o nome na sua boca. Ade, que o olhou e viu um rapaz de cabelos escuros, olhos gentis e um rosto honesto. Nada mais, nada menos. Uma rajada de vento frio sopra, e ele aperta o casaco contra o corpo e ergue os olhos para o céu sem estrelas, e abre um sorriso.